Meu nome é Ângela Cristina Colonhese dos Reis, sou titular da cadeira número 28 da Academia Feminina de Letras e Artes do Estado de Mato Grosso do Sul. Nasci em Campinas no dia 2 de agosto de 1975. Com 5 anos eu fui para Cuiabá. Passei lá mais ou menos uns 18 anos, onde eu estudei, fiz toda meu primeiro e segundo graus. Primeiro grau na escola pública, segundo grau na escola particular. E fui para a faculdade pública, a Universidade Federal de Mato Grosso, cursando o curso de Educação Artística, Habilitação em Música. Quando eu estava no 5º semestre, eu tive que me mudar para o estado do Pará. Então eu fui para Belém do Pará. Cheguei lá, a universidade estava em greve. Depois eu tive que prestar um novo vestibular e adentrei novamente ao mesmo curso de Educação Artística, Habilitação em Música. Eu tenho 10 anos de graduação nesse curso, exatamente pela mudança dos estados. Com 21 anos, mais ou menos, eu fui embora para o interior do Pará, uma cidade chamada Parauapebas, e eu passei mais 10 anos lá trabalhando como professora da escola Pitágoras em Carajás, que era uma escola que prestava serviço para os funcionários da antiga Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale. Sempre trabalhei com cultura e sempre estive envolvida nos movimentos artísticos da cidade. Depois disso, de passar muito tempo trabalhando, lá em Cuiabá eu cheguei a cantar em 10 corais ao mesmo tempo, e nós tivemos um encontro na Chapada dos Guimarães, onde eu apenas tirava a blusa e vestia a blusa do outro coral. E foi muito engraçado, porque as pessoas diziam, mas eu vi você no outro coral, mas eu vi você no outro coral. E eu falava, eu faço parte de todos os corais, basicamente, da cidade de Cuiabá. Porque eu sempre fui muito ativa nesse sentido. A minha família, ela é uma família vinda da igreja. E nós sempre tivemos aquilo de cantar no coralzinho do infantil, depois dos jovens, depois no grupo de louvor, depois no coral dos adultos. Então, com 13 anos, eu já fazia parte de um coral de adultos. Eu era caçulinha, né? O Nanita Ferrer, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Central de Cuiabá. E daí eu nunca mais deixei de cantar e de me apresentar na escola. Eu sempre fiz parte dos teatros, sempre declamei poemas, mas eu nunca imaginei que um dia isso se tornaria uma profissão, até quando perguntaram para mim o que você vai fazer. E eu disse, eu sei cantar, tocar e apresentar no palco. Então nós vamos fazer Educação Artística, Habilitação em Música, porque abarca todas essas expressões. E aí eu entrei na faculdade, me formei em 2003, eu entrei em 1993, me formei em 2003, mas eu sempre trabalhei enquanto eu estava dentro da faculdade. Eu nunca tive um apoio de uma família que falasse, você só vai estudar. Não, eu sou daquela guerreira. A família se separou quando eu tinha 12 anos, cada um foi para o seu lugar, cada um arranjou um canto, e eu tive que trabalhar e estudar. Então o meu curso ele era integral, ele era de tarde e de noite, e eu tinha que me virar, né? Então eu saía correndo, fazia uma disciplina, ia para o trabalho, voltava. Isso já em Belém do Pará, que eu trabalhei 6 anos para o Sesc da DOCA. E eu trabalhei lá com o nosso amigo Ademir do Cavaco. Ademir, se você algum dia ouvir isso, um grande abraço para você. Saiba que você foi minha referência no samba e na música popular, né? Então, assim, sensacional, foi fantástico, porque eu pude encontrar muitos artistas nessa época. O Sesc fazia muitos encontros nacionais e eu, como eu trabalhava na casa de música,
eu tinha acesso direto a esses cantores. Então eu sempre estive envolvida com essa parte artística. Quando eu me mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu senti uma diferença cultural muito grande, mas assim, absurda em relação aos outros estados aos quais eu tinha vivido. Então o que eu fiz? Quem conhece a sua cultura, conhece o motivo pelos quais as pessoas agem do jeito que agem. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar a Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore. E eu encontrei, pedi para entrar, entrei, comecei a trabalhar e comecei a entender por que dessa tão diferente cultura de um estado para o outro. E hoje eu sou simplesmente apaixonada pela cidade de Campo Grande, que a forma da natureza é muito parecida com a forma da natureza de Belém do Pará. A cidade de Belém do Pará é conhecida como a cidade das mangueiras. E aqui é conhecido como a cidade morena, né? A cidade das mangueiras porque tem muita vegetação. E aqui é a cidade morena por causa da terra vermelha. Então tem muita coisa próxima que é a natureza. Lá os pássaros também estão constantemente na cidade como aqui. A diferença é que essa cidade é ainda mais arborizada que a cidade de Belém do Pará. E eu estou falando tudo isso porque isso termina interferindo na sua relação com a vida em relação às outras pessoas, né? A forma como você vive, o chão que você pisa, o contato que você tem, a sua visão é outra. E aí no meio dessas apresentações culturais, né, eu ia todos os dias no primeiro ano que eu estive aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em todos os dias eu ia em uma apresentação cultural. E aí eu comecei a conhecer as pessoas que faziam parte desse meio. Porque a gente quando anda, quando a gente caminha pela parte artística, a gente sempre termina encontrando as mesmas pessoas, uma ou outra diferente. E eu comecei a me tornar conhecida, né? Primeiro eu conheci as pessoas e as pessoas foram me conhecendo, me chamavam para fazer uma participação aqui, porque eu me tornei também uma contadora de histórias. E eu contava histórias aqui, contava histórias ali, cantava aqui, cantava ali, porque eu sou formada em educação artística, habilitação em música. Eu toco piano, eu toco teclado, eu toco flauta doce, eu toco violão. E canto e rejo. Eu prefiro cantar e reger, mas eu estou habilitada, segundo a faculdade, a fazer todas as partes artísticas, porque a gente teve introdução ao teatro, à dança, à música e a visual. Enfim. E aí eu conhecia, chamava para o Facebook, ia para as apresentações e eu terminei conhecendo quase todo mundo. E nessas andanças, eu gosto muito de registrar os momentos através das fotos. E eu convidava todo mundo para registrar aqueles momentos. E as pessoas estranhavam, porque isso não é uma coisa muito comum na cidade de Campo Grande. As pessoas registram elas mesmas, não um grande número de pessoas, a não ser os seus conhecidos. E eu tenho um pouquinho de diferença nesse ponto, porque as pessoas que estão ali eu chamo. Não importa se eu conheço, se eu não conheço. E isso terminou fazendo que eu ganhasse um apelido de Miss Selfie. E aí, quando eu chegava nos lugares, as pessoas diziam: a Miss Selfie chegou, então agora é a hora da foto. E aí foi muito legal, foi muito bacana, porque isso terminou abrindo muitas portas e eu conheci algumas pessoas importantes. E dentre essas pessoas estava a Delasnieve Das. Como uma agente cultural, como uma educadora musical, eu estou participando sempre que posso de atividades dentro da cidade. Como, por exemplo, vai ter uma comemoração no Dia Mundial do Meio Ambiente. Me convidou
eu estou lá, fazendo parte como membro da Academia Feminina de Letras e Artes, ou contando histórias, ou lendo e declamando poemas, não importa. Não importa o tipo de evento. Se nos convidam e querem uma apresentação artística, eu estou presente fazendo aquilo que sei fazer. Mas meu principal foco também é fazer com que os meus alunos em sala de aula conheçam os artistas regionais. Então, sempre que eu posso, eu levo artistas regionais para dentro de sala de aula. Isso é o ano todo. Não é em um evento ou em um negocinho, em uma culminância de um projeto. Não. Eu sempre estou estimulando as crianças das escolas aos quais eu faço parte a conhecerem as pessoas que produzem e fazem arte dentro do estado, que não é só a professora deles, que no caso sou eu, mas existem outras pessoas, existe uma rede de artistas que eu levo em sala de aula o tempo todo. Fui convidada a participar da Academia Feminina de Letras e Artes do Estado de Mato Grosso do Sul, porque também eu faço parte da palhaçaria feminina do Estado de Mato Grosso do Sul, onde só as mulheres estão como palhaça. E a gente trabalha explicitamente a cultura popular. Então eu fui convidada também por causa desse motivo, porque além de cantar, dançar, brincar, fazer graça, eu também sou palhaça, né? E a gente está nesse caminho. Existe uma construção eterna onde a gente não para. E, inclusive, agora eu estou numa segunda graduação, que é a graduação de letras, e eu comecei a escrever, né? Estou enveredando agora para essa questão da literatura, ainda não me sinto escritora. Me sinto, assim, uma pessoa que está experimentando as letras e começando a gostar daquilo que está escrevendo. Então a vida é um eterno aprendizado. Mas eu fui convidada a fazer parte da academia exatamente porque eu lido principalmente com a questão da cultura popular. Vou falar um pouquinho sobre essa questão do processo criativo. Ele é um processo longo. Tem algumas obras, algumas formas que a gente faz, algumas enquetes que são mais rápidas, que a gente lê e a partir da leitura começa a arranjar como deve ser feito. Outros, o processo é bem mais demorado. Primeiro ele passa pela criação imaginativa, depois ele passa pelo processo da experimentação, depois ele passa pelo processo da maturação, até ele ficar pronto. Então, assim, mas às vezes acontece assim, do nada. Você consegue, por exemplo, fazer uma declamação realmente rapidamente, de uma forma muito normal, como se já tivesse ensaiado, mas tudo, absolutamente tudo que a gente produz é a base de muito estudo, de muito preparo. A gente sempre está fazendo cursos livres, assistindo lives, fazendo outros cursos. Por exemplo, eu estou fazendo uma nova pós-graduação internacional de folclores e artes populares. Por quê? Porque a gente não pode parar. A gente tem que continuar. Eu tenho só 46 anos e eu ainda tenho muita coisa para aprender, né? Já comecei um mestrado, mas eu tenho que terminar esse mestrado ou começar outro mestrado. O importante é a gente não parar, não desistir e pensar: eu preciso focar no que eu quero. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho leva. No meu caso, não. Eu sei onde eu quero chegar. Às vezes a gente fica extremamente decepcionado quando a gente olha para o cenário mundial e a gente pensa assim: o que eu posso estar fazendo que eu possa melhorar as coisas que estão à minha volta?
Ou então, o de que valeu tudo aquilo que eu fiz ou faço para melhorar as coisas que estão à minha volta. E aí eu te digo que você tem que continuar insistindo, nunca desistir daquilo que você acredita. Porque a gente não alcança a maturidade e a totalidade daquilo que a gente quer do dia para a noite. Então não desista. Comemore os pequenos feitos. As pequenas coisas que você fizer, comemore. Se as pessoas falarem mal ou se não falar, isso não importa. O que importa é você. O que você tem feito por você? Você escreveu um poema e lançou em uma antologia e as pessoas estão criticando? Elas lançaram o que mesmo? Nada. Então você ainda está à frente. E árvore que tem frutos sempre será apedrejada. Portanto, eu digo para você que é um artista ou um aspirante a um escritor, a um teatrólogo, seja o que for, não desista. Comemore tudo aquilo que você faz, seja melhor e tenha você como base, nunca as outras pessoas. E não esqueça um detalhe: nunca imite as pessoas. Descubra quem você é e o que você deve apresentar. O resto vai ficar para trás. Nunca tente ser outra pessoa além de você. E o mundo de amanhã é esse. A gente precisa aprender a se aceitar mais, a se respeitar mais e dar mais valor ao próximo. Daqui a 50 anos, talvez você nem consiga ver essa imagem através do que foi feito, uma câmera, né? Talvez você nem saiba mais o que seja uma câmera digital, um celular, um Android. Talvez isso não exista mais. Mas saiba que você continua a mesma pessoa. Você tem um coração, você tem sentimentos e você continua sendo um ser humano. Apesar de toda a evolução tecnológica, através da educação, você continua sendo um ser humano. Então continue acreditando que as necessidades fisiológicas, biológicas, sociológicas e emocionais serão sempre as mesmas. Então continue amando, continue aceitando, continue crendo que as pessoas podem se tornar pessoas melhores. E nunca se esqueçam que nós mesmos não conseguimos fazer mudança nenhuma. Quem muda os nossos corações é Deus. Então pense, reflita e olhe. Cuide da sua religiosidade, do seu coração, da sua saúde mental e continue acreditando que nós continuaremos sendo humanos. Obrigada.